Olá pessoal, sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente está aqui no YouTube para falar sobre um tema relacionado à educação. E hoje a gente está recebendo Denis Perucci, que é fundador do Educo. Denis, obrigada pela presença. Obrigado você, Ana Maria, pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui sobre o Educo. Queria que você começasse explicando para o pessoal que está assistindo o que é o Educo. Então, o Educo ele é um projeto que tem como missão ajudar os pais a educarem seus filhos. Eu sou pai, tenho 2 filhos e uma enteada, um de 4 anos, o Pietro, a Mel de 12 e a Lara de 23 anos, Então, normalmente você cria um produto, um serviço, uma empresa baseado numa necessidade própria, Normalmente acontece isso. E eu, como pai, diante de todo esse cenário que nós estamos vivenciando, um momento de muitas mudanças, de mudanças muito rápidas, como nunca aconteceram antes, na tecnologia, no trabalho, nas relações. Diante desse cenário, me sinto um pouco com algumas dificuldades em algumas situações. Daí surgiu a ideia de criar o Educo, Imagino que também conversando com outros pais, com diretores de escolas, com psicólogos, com outras pessoas, a gente viu que é uma coisa geral, não é só uma particularidade do Denis. Então, diante desse cenário, nós criamos o Educo. E aí, como é que o Educo ajuda os pais nesse sentido? Então, o Educo, primeira coisa, para a gente criar o Educo, para a gente tocar em frente o projeto, nós precisávamos de pessoas especialistas nesse assunto, Então, a primeira coisa que a gente fez foi procurar dentro do nosso mercado pessoas que tivessem expertise em falar sobre educação, especialmente educação parental, Esse foi o primeiro passo. Então, nós temos uma equipe de especialistas que são pessoas que sabem de educação e que fazem toda uma curadoria de temas para que a gente fale diariamente sobre esse assunto para os pais. Então, a nossa missão de vida, nosso dia a dia está sempre pensando em temas, em assuntos bacanas para estar levando para os pais. Para cada tema que a gente vai falar, a gente procura um especialista que possa falar, colocar a sua opinião sobre aquele determinado assunto. E diariamente nós produzimos conteúdos, que são entrevistas, vídeos, matérias de todo tipo, postagens nas redes sociais também, sempre com essa finalidade de ajudar os pais. E aí é interessante porque nessa era de desconfiança em relação às notícias, a era das fake news, como muitas pessoas chamam, você ter essa chancela de pessoas que de fato conhecem o assunto. Então, quando você está falando de um assunto relacionado à saúde, você tem um médico e não apenas uma pessoa que opina sobre aquele assunto, mas uma pessoa que tem uma chancela para falar sobre aquele tema, Exatamente, você tocou num ponto fundamental, que é um grande diferencial do nosso trabalho, é a credibilidade da informação, Hoje em dia você vai no Google, você digita um determinado assunto, você acha 1000 coisas sobre aquele determinado assunto. Mas será que tem credibilidade? Quem é a pessoa que está falando sobre esse assunto? Hoje em dia nós temos muitos blogueiros, muitas pessoas que falam o que querem, E nem sempre essas pessoas elas têm capacidade ou experiência ou podem falar de um determinado assunto com credibilidade. E aí, além dos conteúdos que vocês produzem, tem ainda 2 braços do Educo, Quais são eles? Pronto, o Educo ele tem 3 pilares, como você já adiantou, O primeiro pilar é o conteúdo, o segundo pilar são eventos. Então, nós acreditamos que os eventos, eu gosto muito de participar de eventos, sempre gostei. Eu acredito que é um momento onde você sai um pouco da sua rotina, você aprende sempre, você faz network, é um momento onde você tem ideias também, troca informações com pessoas. Então, a gente queria proporcionar isso para quem fizesse parte do Educo. Então, esse é o segundo pilar, eventos. A proposta é sempre estar trazendo pessoas especialistas num determinado assunto para a gente estar convidando pais, sempre com esse foco, pais, mães, pessoas responsáveis pela educação de crianças. Pode ser uma palestra, pode ser uma vivência, pode ser um bate-papo, uma mesa redonda, uma troca de ideias. A gente pretende fazer sempre em formatos diferentes,
com temas diferentes, em locais diferentes, e sempre oferecer uma vivência bacana para quem estiver participando. Esse é o segundo pilar. Certo. Terceiro pilar do Educo é o Clube Educo. E o que é o Clube Educo? Nós convidamos empresas que fazem parte desse universo de educação, de crianças, de famílias, de pais e mães. São variados tipos de empresas que oferecem descontos e benefícios para os nossos assinantes. E aí, Denis, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa coisa de o pai estar sempre se informando. Recentemente eu vi nas redes sociais um vídeo que o pediatra Reginaldo Freire, que é muito conhecido dos pais e das mães, né, o meu pediatra, ele postou assim: vou exercer a paternidade e a maternidade aleatoriamente, né? Aí é um vídeo que brinca um pouco com isso, de uma mulher como se ela estivesse surfando e aí a onda derruba ela. E aí ele fala um pouco da importância de o pai e a mãe estudarem para serem pais e mães. E aí quando ele diz isso, ele não diz no sentido de precisar seguir uma linha específica ou que exista um manual para que você seja pai e mãe, mas para que você se informe em relação aos temas que estão relacionados a esse universo e com isso consiga tomar melhores decisões, sejam ela qual for. E aí eu queria que tu destacasse um pouquinho essa importância, né? Porque eu vejo muito o Educo como uma ferramenta que oferece isso, como se fosse quase, numa analogia, assim, uma escola para pais. Quer dizer, você vai oferecer conteúdos para que os pais aprendam ou se informem sobre esse assunto, né? Perfeito a sua colocação. Acredito que a paternidade, a maternidade é um grande desafio. E, assim, para mim, pelo menos, é uma das coisas mais importantes da minha vida, uma das maiores missões que eu encaro, né? Educar um filho é uma coisa fundamental, né? É uma coisa que extrapola qualquer... Não tem nada mais importante que isso. Então, é uma missão muito nobre e realmente é muito importante que os pais eles estejam sempre se informando, sempre lendo, sempre procurando outras vivências, né? Mas o Educo ele não tem o propósito de impor nada, pelo contrário. Ele propõe conversas, ele propõe diálogos, conexões, né? Trazemos vivências de outras pessoas que podem servir para uns e podem não servir para outros, mas a gente tem sempre essa ideia de trazer informações que sejam relevantes e que de alguma forma possam ajudar os pais a educarem seus filhos. E aí os pais que se interessarem, ouviram aqui a nossa conversa, estão interessados no Educo, onde é que eles encontram vocês? Então, nós temos o site que é www.educo.inf.br. Lá tem os 3 pilares do projeto, tem informações sobre o Educo. Nós temos o Instagram e o Facebook, que é educo.inf. Vale ressaltar que assim, alguns conteúdos eles são liberados para todo mundo, mas outros conteúdos são exclusivos para os assinantes. E como é que funciona a assinatura? Qualquer pessoa pode fazer assinatura, pode fazer uma assinatura avulsa, mas nós também fazemos parceria com empresas que têm essa pegada de oferecer para os seus funcionários essa preocupação com os funcionários, com o bem-estar das famílias deles, etc. e tal. E também fazemos parceria com as escolas, né? Nós temos uma certa expertise nisso. Há 15 anos nós publicamos uma edição numa revista local sobre educação em Pernambuco, então nós temos uma expertise nesse assunto, né? Conhecemos muita gente do mercado e aproveitando esse network, aproveitando também que as escolas elas têm essa necessidade de estar ajudando os pais, então nós temos um propósito em comum, né? E nós chegamos para dar esse suporte para as escolas, então fazemos parceria também com as escolas que oferecem o Educo para suas famílias. Denis, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você sobre esse assunto tão bacana que é a educação parental. A gente encerra aqui mais um vídeo. Na próxima sexta-feira estamos de volta aqui no YouTube do Diário. Até lá!